Estamos de volta com a ação nacional que hoje é especial sobre o destino do lixo no Brasil. Nós, como cidadãos, precisamos saber mais sobre esse assunto, já que, como vimos no último bloco, no ano que vem passa a valer a lei dos resíduos sólidos. Nós vamos agora ver uma reportagem que nos alerta para um tipo de desperdício muito comum aqui no Brasil, o desperdício de comida. Veja só. Todo mundo já desperdiçou comida alguma vez na vida. Você já ouviu falar aquela frase, o olho é maior que o estômago? Mas brincadeiras à parte, o desperdício de alimentos existe e é um problema na maioria das vezes consciente. Às vezes a gente quer alguma coisa, depois prova, vê que não é bem aquilo e acaba deixando de lado. Eu percebo sim que é um desperdício, né? Hoje em dia, alimento é uma coisa tão escassa, muitas pessoas passando fome, é uma coisa que eu não gosto. Mas infelizmente quando fica eu acabo deixando no prato, né? Ivone, você costuma deixar comida no prato, um restinho? Costumo, bastante inclusive. Ultimamente eu tenho notado bastante desperdício dos clientes em relação mais à preocupação um pouco com a alimentação, né, a preocupação de engordar, entendeu? Então sobra muito alimento no prato e vai para o desperdício. Para não correr o risco de ir comida para o lixo, é melhor colocar no prato somente aquilo que vai comer, antes repetir do que jogar fora. Sempre costumo pegar na quantidade que eu acho que vai dar para mim comer. Aqui neste restaurante o fluxo de clientes é grande e o desperdício vem aumentando com os anos. Mas, segundo o gerente Arlindo, eles usam medidas para evitar esse problema. Normalmente a gente atende a comportar a tendência do cliente na quantidade que ele come. Então a gente coloca as comidas mais dosadas, mais pesadas, né, para o cliente não se sentir com muita comida na mesa. Segundo a ONU, quase 870 milhões de pessoas no mundo passam fome. A média de subnutridos representa 12,5% da população mundial. Só as crianças são mais de 100 milhões com menos de 5 anos estão abaixo do peso. Mas existem as pessoas que tentam não desperdiçar, como o Marcos que comeu tudo. Eu acho que o desperdício sempre deve ser evitado, quando possível. Mesmo porque a gente vive numa sociedade que há uma diferença de uma desigualdade, né, na distribuição de renda, que uns têm muitos e outros têm poucos. Então o desperdício ele contribui para aumentar essa diferença. A dica que eu falo é assim, a pessoa se sobrou, leva para casa, ou para comer em casa, ou dá para uma pessoa que necessita, viu? E desperdício é o tema também da nossa conversa com a professora Suene. Vamos conferir. Individualmente, o Brasil produz muito lixo? A gente em casa está mal acostumado mesmo, professora? A gente gasta demais materiais, a gente joga tudo com muita facilidade. Isso também seria um problema de consciência da população? Não há dúvida. O Brasil, se aproximando cada vez mais, né, enquanto país considerado emergente, ele vai tendo cada vez mais uma porcentagem de desperdício no lixo muito grande. É claro que nós ainda estamos muito longe dos padrões dos Estados Unidos, né? Mas, por exemplo, comparado com o que é feito na Europa, a gente tem um desperdício razoavelmente grande, né? Então, de fato, há todo um trabalho de conscientização, né, que precisa ser feito. As coisas estão melhorando. Há pouco tempo começou a ser discutido muito a questão do uso de sacolas plásticas nos supermercados. Há vários programas para incentivar as pessoas a não usar sacolas plásticas e usar outras formas de transporte do material comprado no supermercado. Mas a gente ainda tem uma questão cultural que nós poderíamos melhorar. Aqui no Instituto, você já tem números que a gente pudesse ter uma ideia do quanto é produzido de lixo ou quanto é desperdiçado nesse caso? Não. O que a gente tem são números que são a média brasileira, que é mais ou menos 1 quilo, né, por pessoa, né, de lixo produzido. Então, isso é uma quantidade... Por dia? Por dia. Bom, mais de 1 quilo de lixo, aproximadamente 1 quilo de lixo por pessoa, é bastante coisa. E isso todos os dias a gente vai chegar num número muito grande. É uma realidade tanto a ser mudada, né, professora? Então, é uma realidade que vem começando a ser mudada, principalmente em condomínios e em edifícios. As pessoas vão se conscientizando e há vários programas de separação de lixo nas residências. O que a gente precisa tomar cuidado
é para que a coisa não fique num processo perverso, porque as pessoas separam o lixo na residência, mas se lá na frente a coleta não for feita de forma seletiva, for tudo colocado no caminhão de lixo misturado, não adianta nada. Trabalho perdido. Trabalho perdido. Então, é preciso que, de fato, houve um trabalho de separação do lixo por diferentes contêineres, etc., que isso seja também coletado de forma separada. Né? Mas aí vai de um projeto de conscientização até dos prefeitos, governos estaduais. As últimas informações que nós tivemos foi que a prefeitura não podia fazer isso porque era um processo muito caro. Né? E talvez isso seja uma realidade, porque eu estive agora, o ano passado, em Lisboa, em Portugal e na região de Lisboa, inclusive discutindo essa questão de lixo, de aproveitamento energético, e mais de 95% do lixo de Lisboa e dos municípios no entorno são feitos de forma coleta que não há separação. Seria um problema em nível mundial, então? Você tem países mais avançados na Europa, como os países da Alemanha, Suécia, Dinamarca, são os países mais desenvolvidos, onde, de fato, essa questão não existe, porque a coleta é feita de forma seletiva. Né? Mas aqui no Brasil e em alguns países da Europa, como Portugal, isso ainda não acontece. Né? Então, isso é uma necessidade. Né? Até porque existe essa questão muito controversa, que é a questão dos catadores, e é uma questão, né, que tem muita discussão. Então, de fato, há toda uma preocupação social. Hoje em dia, existe uma quantidade enorme de catadores que estão ali, que tiram o seu sustento dali, né? E que, obviamente, é uma geração de empregos extremamente importante e, obviamente, tem que ser feito em condições de trabalho e de preservação da saúde de forma adequada, né? Que isso nem sempre, às vezes, é lembrado. Né? Mas a gente tem que pensar que talvez a tendência, né, na medida em que o país se desenvolva como a gente espera que se desenvolva, é que esses catadores, né, chega um determinado momento que eles não vão mais querer ser catadores, eles vão querer ter outros empregos, né, melhores, em melhores condições de trabalho do que serem catadores. Bom, aí a gente já está falando de capacitação profissional também, exatamente. Uma série de outras questões. Então, aí nós estamos falando não apenas das condições de saúde de trabalho dos catadores, mas de uma capacitação profissional, para que eles não tenham que ficar a vida inteira naquele trabalho de catadores. Né? Guardadas as proporções, só para fazer um paralelo, isso é mais ou menos o que vem acontecendo no interior do estado de São Paulo com os trabalhadores que cortavam cana. Né? Eles cortavam cana, um trabalho extremamente duro, pesado, né? A cana era queimada e depois os trabalhadores iam lá e cortavam a cana. Com a lei que proíbe, que tem os deadlines para término da colheita de cana, da queima da cana previamente à colheita, os cortadores passaram a ser passaram por processos de qualificação, né, para terem outros empregos. Né? Então, alguns foram ser motoristas das colheitadeiras de cana crua, outros foram trabalhar na própria usina de açúcar e álcool, outros foram para a construção civil. Né? Então, isso acabou tendo um papel até de colaboração na qualidade de trabalho daquelas pessoas que tinham uma atividade muito pesada, né, e até com impacto da saúde, e passaram a ter uma qualidade de vida melhor. Mas agora, com essa norma de que até 2014 a gente não pode mais ter lixões, como é que o Brasil vai correr até essa data? Ou essa discussão já vem há muito tempo, e há muito tempo também as autoridades deixaram um pouquinho isso de lado e agora se viram diante de um prazo que talvez não consigam cumprir? Olha, eu posso te falar uma experiência que eu tive pessoal. Eu, de 2002 a 2006, eu fui secretária adjunta de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E a Secretaria de Meio Ambiente, naquela época, junto com a CETESB, tinha um programa de apoio aos prefeitos dos municípios de todo o Estado de São Paulo, justamente fornecendo recursos para que a destinação e a coleta de lixo nos municípios fosse sendo feita de forma adequada. Né? Com a orientação da CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado, né? Eram, então, fornecidos aos prefeitos carregadeiras, caminhões, condições para eles adaptarem os lixões. E se você olhar, inclusive, os índices de qualidade da destinação de lixo no estado de São Paulo,
houve de fato uma melhora. Ainda tem muito por fazer, mas houve de fato uma melhora. Então, há algumas iniciativas de apoio, mas é claro que se você pensar numa coisa tão radical, porque é uma questão bastante radical, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você precisa dar um apoio muito maior. De tempo, inclusive. Né? Não, de tempo, de capacitação de pessoal nas prefeituras, de recursos, para que isso seja, de fato, aconteça de forma adequada. Professora, e para quem está em casa, para o cidadão? A gente já comentou há pouco na entrevista essa questão daquela dona de casa ou de qualquer pessoa que gosta de separar o lixo reciclado, vidro, papel, plástico, só que de repente tudo isso é misturado no caminhão e não é feito adequadamente. Como a gente orienta, então, as pessoas? Como a gente pode se comportar daqui para diante para que as coisas aconteçam melhor a partir de dentro da nossa casa? Olha, eu acho que de dentro da nossa casa existem coisas importantes, como a separação do lixo, como, no caso, por exemplo, de óleos de fritura. Óleos de fritura podem e devem ser separados, não devem ser colocados no esgoto, porque isso também produz um impacto importante nas estações de tratamento de esgoto. Então, a questão de óleo de fritura, há outras destinações. Existe aquela coisa que uma gota de óleo contamina vários litros d'água? Então, na hora que isso vai para uma estação de tratamento de esgoto, você tem um trabalho muito grande e precisa de todo um processo de separação. Muito mais, né? Se gasta muito mais. E você tem outros usos. Você pode produzir combustível, como, por exemplo, o biodiesel, a partir de óleos residuais de fritura, como isso já é feito em outros países. Eu tive um aluno meu que fez uma tese de mestrado aqui na USP estudando isso, né? E ele mostrou que isso seria perfeitamente viável, que realmente falta são políticas. Então, para a dona de casa que quer dar a sua colaboração para o meio ambiente, né? Separar o lixo, né? Separar o lixo, separar o óleo de fritura, né? E, então, levar esse lixo, né? Aí vem um trabalho adicional, né? Porque é levar esse lixo até uma estação. Existem estações de coleta seletiva em cada bairro, mais ou menos, em cada região existem. Ou né? devem existir, né? Eu sei que em alguns casos existem, mas não sei em toda a cidade de São Paulo, né? Então, levar até esses lugares onde há essa coleta seletiva, né? Para que justamente aquele trabalho de separação do lixo que ela faz em casa não seja perdido, né? E também acho que a questão, quando fugir simplesmente da dona de casa ou de você, que de repente separe e depois tudo isso é juntado no caminhão, de repente cobrar das autoridades, de um vereador ou do síndico do seu condomínio, coisas assim, procurar saber mais sobre o assunto também, né? Não há dúvida. Eu acho que na medida em que a gente procura se informar mais e procura se interessar mais por cada assunto, a gente acaba achando as nossas próprias soluções. Colaborando também, né? Colaborando para o meio ambiente. No nosso último bloco, a energia que vem do lixo. Vamos conhecer mais sobre a bioenergia e uma nova tecnologia que pode ser alternativa para o reaproveitamento do lixo. Não saia daí.